Saquem suas fichas e rolem seus dados porque está começando mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje vamos falar novamente sobre as divindades de Tormenta em O Mundo de Tormenta. Eu sei, eu falei que eu ia meio que tentar focar em duas divindades por vídeo, mas eu tive uma ideia um tanto especial para fazer esse vídeo aqui. Na verdade, eu ia começar a falar sobre as nações do reinado, meio que dar um panorama geral sobre a situação geopolítica, por assim dizer, de Arton, mas eu tive a ideia desse vídeo jogando Dead Space. Ou melhor, não exatamente jogando Dead Space, mas vendo as animações sobre Dead Space e depois eu jogando Dead Space em live, mas eu acho que agora já não tem mais a live lá no meu canal da Twitch. Enfim, eu tive essa ideia e resolvi fazer esse vídeo. Então hoje vamos falar sobre Aharadak, o Devorador, e também o Deus da Tormenta. Desde que a Tormenta surgiu em Arton, um dos objetivos dela era se tornar uma divindade. Porque em Arton, qualquer criatura viva pode se tornar uma divindade. Mas os Lefeus são muito ambiciosos e Aharadak já tinha se tornado um deus menor, mas ele queria muito mais. Ele queria se tornar uma divindade maior, fazer parte do grande esquema cósmico que é fazer parte dos 20 maiores. E assim, Aharadak sempre foi um personagem, por assim dizer, de grande ambição e estratégia. Você consegue notar bem isso aqui na trilogia da Tormenta, em que Aharadak tentou toda uma estratagema junto com o Crânio Negro para tentar derrotar Gatsvalit, um outro Lorde da Tormenta. O que, de certo modo, é impossível, porque tudo é Lefeu, todos eles compartilham os mesmos pensamentos. Então, se Aharadak está pensando uma coisa, todos os outros Lefeus sabem, porque eles têm uma mente de colmeia, eles têm uma mente coletiva. Todo mundo sabe o que todo mundo tá pensando. Pra quem não tá entendendo muito essa ideia de mente coletiva ou tudo Lefeu, eu ainda vou fazer um vídeo falando só sobre a Tormenta. A minha foto lá no Instagram mostrando o meu área de Tormenta foi meio que uma dica sobre o Aharadak, mas não necessariamente sobre as áreas de Tormenta. Mas eu pretendo fazer um vídeo falando sobre as áreas de Tormenta, só sobre elas. Mas calma, 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 sua piranha! Não tá na hora ainda. Só que para eu poder falar melhor sobre a Aharadak, eu vou ter que dar uma explicadinha aqui bem de leves sobre o que é Lefeu. Tudo começou um pouquinho antes do evento dentro da linha do tempo de Arton, que foi chamado de A Revolta dos Três. A Revolta dos Três se deu porque, inicialmente, Tilian, o deus da curiosidade, ele encontrou um local fora da criação, fora do universo, do multiverso de Arton, que estava absolutamente vazio. Vamos considerar assim que podia ser tipo uma antimatéria da vida? Ele encontrou esse lugar e estava só curioso. Achou interessante. Sem querer, querendo, Valkyria pegou meio que o Tilian ali no pulo, olhando para esse lugar, e meio que o zoinho da deusa brilhou. Naquele mesmo momento ela ficou fascinada e encantada com todas as possibilidades que aquele lugar podia trazer. Imagine a quantidade de novas aventuras, novas riquezas, novas coisas, novos tudo ali que podiam ser criados. Valkyria ambiciosa. Digamos que Valkyria usou o seu charme para iludir o Tilian e utilizar aquele espaço para criar alguma coisa junto com ele. Mas estava faltando alguma coisinha, então Valkyria chamou Caledranok. E se você quiser colocar que rolou aí um trisal ou qualquer coisa um pouco sexual, pode colocar, tá? Tá em aberto isso. Essa criação dos três não tem um nome oficial inicial, mas cada um deles deu uma parte de si. Tilian deu curiosidade, Valkyria deu ambição e Caledranok deu poder. Essa soma dessas três coisas criou uma nova raça e um novo mundo ali. Eles pegaram, largaram eles ali e ficaram observando sua criação muito felizes. Mas aí os outros deuses descobriram o experimento desses três, essa fazenda de formigas, por assim dizer. E deu quebra-pau, que resultou na Revolta dos Três. Como resultado final da Revolta dos Três, Caledranok recebeu como pena o esquecimento, Tilian teve sua essência divina arrancada de si e utilizada para criar uma barreira para isolar a dimensão daquela criação deles, e Valkyria recebeu a pena mais branda porque é da natureza dela, presa então dentro do labirinto de Valkyria, que posteriormente ela foi liberta. Nessa aventura aqui,
Os Lefeu conseguiram sobreviver à destruição pelos outros deuses e ficaram ali dentro daquela dimensão isoladinha, crescendo, se desenvolvendo e se tornando o que hoje conhecemos como Lefeu. Com a queda e desaparecimento dessas duas divindades, ascenderam então Hinin, deus dos ladrões, e Ragnar, deus da morte dos goblinoides, que depois resultou na infinita guerra dos elfos contra os goblinoides, e posteriormente a derrota de Glórien para Thor Iron Fist, o General Bugbear. Isso você vê alguns detalhezinhos na trilogia da Tormenta, tá? Na verdade você vê o resultado da briga, enfim. Glórien, putaça com o que aconteceu, resolveu ir atrás de uma arma. E assim ela conheceu uma tempestade, que ninguém sabia a origem e coisa e tal. Aí nós vemos os desdobramentos de O Inimigo do Mundo, resultando na vinda de Tormenta para a dimensão de Arton e a destruição de Tamura. Ou seja, notem como é interessante, o crime dos três deuses da Revolta dos Três resultou posteriormente no crime de Glórien. E não, essas coisas não eram para ser conectadas, foi uma coisa que foi acontecendo com o tempo, tá, gente? Pode perguntar pro Trevisan, ele vai confirmar isso. Não era intencional, as coisas foram acontecendo. Os Lefeu são uma raça de criaturas que, digamos assim, eles quebraram todos os limites. Eles conseguiram se desenvolver ao ponto de dominarem tudo. Literalmente, tudo na dimensão Lefeu é Lefeu. Tudo são eles. O ar é feito deles, eles são engenhados como se fossem construtos, por assim dizer, ganhando, perdendo órgãos, ficando maiores, menores, enfim, literalmente tudo é Lefeu. Isso faz com que eles meio que não sejam diferentes dos outros, eles são todos iguais. Mas quando eles entraram na dimensão de Arton, eles ganharam individualidade. Assim como a Tormenta infecta Arton, tenta mudar Arton, Arton mudou os Lefeu. Isso faz com que a gente chegue em Aharadak. Cada um dos Lords da Tormenta, os maiores dentre os tipos de Lefeu conhecidos, Aharadak sempre foi o diferentão. Como eu disse antes, ele planejou derrubar o seu irmão, sendo que no fim das contas não ia dar em nada, porque ele sabia que ele estava tentando tramar isso. Aharadak, ele era o único dentre todos os outros Lords que queria era entender Arton, até para conseguir o objetivo de se tornar um deus. Ou melhor, de tornar Lefeu um deus, mas isso podia ter as suas segundas intenções ali meio que implícitas. Os outros Lords sabiam disso? Não dá para saber, porque ele sempre foi muito diferentão. De todas as áreas de Tormenta, a área de Tormenta do Aharadak, que é a área de Zakharov, que não fica bem em Zakharov, ela fica entre as montanhas Univantes e Zakharov. É a área de Tormenta mais branda, que ainda tem todos os efeitos nocivos, a chuva de ácido, os trovões, a coisa toda, mas que acontece com muito menos frequência, porque ele quer convidar as criaturas artorianas a entrar lá dentro, a conhecer ele, a ele conhecer eles. Até para que as criaturas inteligentes do mundo de Arton começassem a louvar ele. E assim, tinha toda aquela coisa profana e bizarra, e muitas vezes isso é de propósito que o Aharadak faz, para que ele conseguisse ganhar poder. E de fato, ele se tornou uma divindade menor. E com os eventos de Adesão no Labirinto, ele conseguiu finalmente o objetivo que ele mais queria, que era que a Tormenta se tornasse um deus. Mas, de novo, a Tormenta se tornou um deus? Ou a Aharadak se tornou um deus? E mais, o deus da Tormenta. Isso faz com que meio que a criatura se torne o criador. Meio que tá tendo aí uma inversão das coisas. Olha só que interessante. E se você for parar pra pensar, tem dedo de Zaz aí. Zaz foi quem influenciou a Glórien a fazer o que ela fez. E se você parar pra pensar de novo, Zaz tem a ver com muita coisa em Arton. Digamos que com o passar do tempo, ao invés de Zaz ser só o deus da traição, ser um deus maligno, ele se tornou meio que um deus... Ele é um pouco ambíguo. Ele é mais ou menos como Loki na mitologia nórdica. Ao mesmo tempo que ele faz um merdeiro, às vezes o merdeiro dele tem um objetivo por trás. Se vocês se lembrarem do meu vídeo que eu falo sobre a Divina Serpente, foi por conta de Zaz que Gauron fez com que Lena chorasse, e as lágrimas de Lena fizeram com que várias criaturas do universo morressem, correto? Só que a morte das criaturas, principalmente em Arton, fez com que limpasse o terreno,
que tivesse menos monstros de Megalock. E isso possibilitou com que as outras divindades pudessem mandar os seus filhos para Arton, criando então o plano material em que todo mundo podia ter as suas criaturas, as suas crias. Ou seja, ao mesmo tempo que Zaz faz merda, ele faz a merda para que outra coisa mais interessante aconteça. Eu não devia estar falando muito dessa teoria já nesse pedaço, mas a coisa foi aparecendo aqui ao longo do tempo. Então, vamos voltar e focar nas características do Aharadak. A área de atuação de Aharadak é a Tormenta. Os devotos típicos de Aharadak são qualquer um. A Tormenta aceita a todos. Esse é um detalhe bem interessante. A grande maioria das outras divindades tem limitações para os seus devotos. Aharadak não tem nenhuma. A arma predileta dele foi a corrente com cravos. Algo que foi meio que uma invenção atual para que cada uma das divindades tivesse uma arma favorita mesmo. Sendo que corrente com cravos é uma arma bem cruel e apelona. As obrigações e restrições de Aharadak são que no início de qualquer cena de ação, o seu personagem tem que rolar um D6. Com o resultado ímpar, ele vai ficar esse primeiro turno sem fazer nada. Ele vai estar ali meio que em posição fetal, falando que a vida dele não serve pra nada. E isso é bem interessante, porque você tem uma chance de 50% de fazer alguma coisa ou não só no seu primeiro turno. Meio que isso é uma penalidade até bem razoável, mas isso quer dizer que o seu personagem jogador pode ser devoto de Aharadak sem ser um vilão. As regras mais atuais para obrigações e restrições das divindades, incluindo divindades consideradas malignas e que não poderiam ter nenhum personagem jogador, não existem mais. Até mesmo Zaz agora ele é viável para personagens jogadores. E como eu disse, muitas vezes a traição pode ser utilizada para um propósito benigno. Possibilitando até, por exemplo, sei lá, um personagem que é devoto de Aharadak, que está ganhando poder por conta da devoção a Aharadak, mas que quer destruir Aharadak. Isso é possível, cara. Olha, ó, plot de graça pra vocês. De nada. Os aliados divinos de Aharadak muito possivelmente são ninguém. Mas eu posso chutar que Zaz poderia se aproximar de Aharadak. Se aproximar, sei lá, conversando com uma bola de cristal, mandando um avatarzinho, mas nunca, né, se expondo diretamente. Isso seria bom ou ruim? Só o tempo vai dizer. Os inimigos divinos de Aharadak muito provavelmente são todo mundo, todo o universo, até outros universos. O reino divino de Aharadak é, de certo modo, um mistério? Talvez não. Muito provavelmente seria Nivenshuen, o antigo reino divino de Gorien, que, durante os eventos de O Terceiro Deus, foi tomado pela Tormenta, aonde Igacera, um dos Lords da Tormenta, estava vivendo ali. Mas agora fica a pergunta, para onde o Igacera ia? E ele ia voltar para, sei lá, a Cidade da Tormenta? Na área de Tormenta de Zakharov? Não sei, mas tem algumas áreas de Tormenta que não tem Lorde catalogado, então ele pode ir para basicamente qualquer lugar. E agora vem a parte que eu acho que seria a mais interessante até do que o que eu acabei de falar. Como seria o culto de Aharadak? Bom, eu já falei que a minha ideia para fazer esse vídeo surgiu por conta de Dead Space. E é mais ou menos essa linha de raciocínio. Se você já jogou os jogos da série Dead Space, você sabe que tem meio que um culto religioso dentro da história do jogo, chamado de Unitologia. A Unitologia meio que prega a ideia de que todas as criaturas vivas do universo têm que se tornar uma, para que assim não exista mais dor ou sofrimento ou guerras, para que todos estejam unificados, unidos, sejam mais próximos. Qualquer semelhança com a história de Evangelion aqui também tá válida, tá? E digamos assim que a coisa fica meio bizarra no ponto do Dead Space. A ideia de união deles é literalmente todo mundo virar uma mente de colmeia. Olha só, Tormenta, mente de colmeia. A ideia aqui é que você não necessariamente precisa morrer, no caso do Dead Space, né, para se transformar num monstro bizarro. Você se torna um monstro bizarro em vida mesmo. Isso é claro se você quiser se transformar num monstro bizarro. Temos também outras semelhanças de Dead Space com Tormenta, afinal de contas, Gore não falta em Dead Space, assim como não falta em Tormenta. Melhor parte desse jogo é a porra do Bersário, cara. Melhor parte.
Esse pedaço eu faço questão de tipo, quando eu pego e vou mostrar pra alguém sobre Dead Space, eu pego e chego nesse pedaço aqui. Esse pedaço é muito Tormenta. Quando eu for fazer o vídeo sobre Tormenta e for citar Dead Space, eu quero citar esse pedaço. Enfim, vamos agora para a melhor parte de Dead Space, que é essa aqui, ó. Leonel Caldela não é conhecido como o mestre da escatologia do sadismo à toa. E ó que a Karen Soarelli tá chegando bem perto, viu, pelo que acontece ali no Deus no Labirinto. Bom, a ideia é que no Dead Space, os markers, né, aquela estrutura espiralada, né, ela seria o ponto de ignição para essa união. Meio que esse marker ele induz as pessoas a irem à loucura e começarem a fazer experimentos com os mortos, e a partir daí os mortos começam a atacar as pessoas, e aí os mortos se voltam contra os vivos e vai indo a bola de cocô, né? Até que eventualmente todo mundo vai estar morto e vai estar unido na morte com o marker. Uma coisa até bem parecida com o que rola em Tormenta. Sendo daí tudo é Lefeu, só que corrompendo, transformando, modificando, né? Vocês chegaram onde eu quero chegar, né? Enfim, se vocês jogarem os jogos da série Dead Space, vocês vão notar, assim, que tem muitas coisas bem interessantes ali. E lembre-se também que, apesar de eu ter dado essa ideia sobre o culto de Haradak, esse poderia ser um tipo de culto a Haradak. Lembre-se que até mesmo religiões reais de hoje em dia tem diversas vertentes, em diversos grupos diferentes. Então cada uma tem as suas regras. Então você, se tiver uma ideia legal para compartilhar, manda aí nos comentários para que todo mundo possa utilizar em mesa também. E acredito eu que isso é tudo por hoje. Acredito que o próximo vídeo do Mundo de Tormenta eu vou falar sobre as nações. Eu preciso começar a falar sobre as nações e falar menos sobre as divindades, porque eu tô falando de divindade já faz muito tempo. Nos vemos no próximo vídeo ou lá no canal da Twitch. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau!